A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Oferecimento Aço, bom preço, bom de aço, bom de preço. Eu sou o jornalista Carlos Conce. E a sua audiência, nobre ouvinte, é uma honra para nós. E o tema de hoje é interessantíssimo, muito em pauta nesses dias, que é o seguinte: síndicos sob pressão. Como lidar com conflitos, ameaças de difamação. A pressão sobre os síndicos era cada vez maior. Administrar um condomínio vai muito além das questões burocráticas. Os síndicos lidam diariamente com conflitos, cobranças e, em alguns casos, até ameaças e difamação. Até que ponto as críticas são legítimas e quando essas críticas passam a ser juridicamente questionáveis? Como o síndico pode se proteger legalmente? Para esclarecer essas questões, recebemos dois especialistas no tema. Já estão aqui no estúdio e em breve vão conversar conosco. Daqui a pouco, conversando conosco, o doutor Arthur Carneiro Monteiro, advogado especialista em direito condominial, imobiliário e mediação de conflitos, e o advogado Francisco Vasco. Ele é especialista em direito condominial e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Alagoas. Mas antes, vamos, meu querido Pedro Erlon, às notícias da semana. Pedro Erlon, síndico profissional, corretor de seguros prediais. Boa tarde, meu amigo Pedro Erlon. Boa tarde, Carlos. Mais um Condomínio em Foco na CBN. Agradecer a presença do Dr. Arthur Monteiro, Dr. Francisco Vasco. Hoje, um elenco, de alto nível. Todos os programas, Carlos? Verdade. Mas hoje estamos aí bem embasados, com dois especialistas. Tem o Plus. E no segmento condominial, a gente sempre traz notícias bem variadas, mas foi realmente uma semana muito difícil para o segmento condominial. A gente começa dando a notícia que nem gostaria de dar, nem gostaria de falar, mas de suma importância para o segmento. Para o segmento melhorar, a gente precisa refletir sobre esses acontecimentos. Verdade. E a gente começa falando de um assunto de repercussão nacional, que foi a morte de uma criança, Carlos, após um balanço despencar em um condomínio do Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado, e pelo que a gente retrata, a gente vê da apuração policial, o balanço em questão foi reformado pelo próprio condomínio, pelos próprios colaboradores, pelos próprios funcionários do condomínio, e uma criança de 7 anos veio a óbito. Infelizmente, esse caso ocorreu, é raro acontecer, mas o condomínio ele tem muitos aparelhos hoje, os condomínios, principalmente os clubes, temos academias, temos piscinas, são piscinas grandes. A gente deve ressaltar que nessa área da piscina a gente não tem um socorrista, a gente não tem um colaborador do condomínio ali focado para esse resgate. Então, o condomínio hoje ele é um espaço muito grande, muito complexo. E esse caso que aconteceu chamou a atenção, por quê, principalmente? Porque foi uma obra feita sem projeto, uma obra, até enquanto está apurado o caso, sem um ART, ou seja, sem um acompanhamento técnico de um profissional, e feito pelos próprios colaboradores do condomínio, que eu acho, e estamos aqui com especialistas hoje, vamos falar também, que não são as pessoas apropriadas para fazer esse tipo de serviço, essa intervenção. Então, pelo que a gente consegue, até o momento, analisar, os colaboradores, esses funcionários que fizeram essa reforma, fizeram porque foram o quê? Receberam ordens do gestor para fazê-lo. Então, a gente gostaria depois, a gente retornar sobre essa notícia, falar com os nossos especialistas para saber se essa conduta é aceitável, se ela deveria ser reprimida, de que forma deveria ter sido, é uma empresa que deveria ter sido contratada, esse custo, essa economia, Carlos, valeu a pena? Economia que sai caro, é o barato que sai caro, felizmente. Exatamente. Então, começamos o Condomínio em Foco com um assunto realmente que abalou o mercado, porque síndico condômino poderia ter sido também um síndico profissional, mas ninguém está isento de suas responsabilidades. Perfeito. Temos também, Carlos, mais um caso daqueles que a gente também não gosta, mas precisa, a gente precisa apertar onde dói, Sim. Carlos? A gente precisa
falar sim desses acontecimentos. Moradores acusam o síndico profissional de desviar R$200 mil de condomínio. Mais um caso de má gestão, Sim. moradores de condomínio relatam desaparecimento do síndico após desvio significativo de recursos. O condomínio localizado em São Paulo, os condôminos estão em choque com o desaparecimento do síndico profissional. Então, esse condomínio já contratou um profissional para não ter problemas, né? Acusado de desviar R$200 mil dos cofres do prédio, segundo os relatos, o síndico desapareceu sem dar explicações convincentes, o que gerou uma série de especulações entre os condôminos, né? Em meio à situação, os moradores começaram a investigar o desaparecimento e buscaram esclarecimento junto às autoridades. O caso foi registrado na polícia, que já iniciou apurações. A gestão irregular dos recursos em condomínios é uma questão que exige muita atenção. O que a gente fala aqui semanalmente, os conselhos, não só o fiscal, mas o consultivo também. Eu acho que se você se predispôs a ser conselheiro, você tem, né, que realmente fazer o seu papel, que é o quê? É fiscalizar, Perfeito. É ajudar, é aconselhar. Mas os livros, Carlos, têm que ser analisados. Você não pode, porque contratou um profissional, deixar a coisa, né, solta, né? Exatamente. A diferença aí, né? Abandonar é diferente de gerenciar, né? Gerenciar uma coisa, delegar uma coisa, abandonar é outra. Delargar é outra, né? Delargar, então, exatamente. Largou mesmo. Temos aqui uma notícia também do nosso estado. Condomínio em Maragogi é processado pelo Ministério Público Federal por destruição de manguezal. Então, crime ambiental, né, que está sendo apurado, essa responsabilidade. Empreendimento é acusado de causar danos ambientais ao remover a vegetação nativa para uma construção, levando o MPF a acionar a justiça, né? O MPF ingressou com uma ação contra um condomínio em Maragogi, Alagoas, por suposta destruição de manguezais para a construção de empreendimentos imobiliários. A remoção da vegetação nativa teria causado danos significativos, violando as normas de preservação da área. A ação judicial busca a responsabilização dos envolvidos e medidas de recuperação da área degradada. A gente sabe que recuperar é praticamente impossível, né? Então, é mais um reparo. Pedro, em breve também vamos ter aqui um debate a respeito das duas possíveis torres a serem construídas no Lagoa da Anta, né? No Hotel Jatiú, que é um caso que está nos jornais todos os dias, e a gente vai oportunizar você também de ter autoridades, né, nesse sentido, para a gente conversar a respeito disso. O tema ambiental hoje é um tema muito forte. Perfeito. Temos aqui também a notícia inusitada. Condomínio de alto padrão é flagrado com 32 ligações clandestinas de água, Carlos. Realmente a gente não imagina, né, que condomínios de luxo ou alto padrão tenham esse tipo de procedimento. Uma fiscalização identificou um desvio de 480 mil litros de água em condomínio de alto padrão, resultando no desligamento das ligações clandestinas, né? Detalhe, aí vem a questão da responsabilização do gestor, do síndico. Ele tinha conhecimento, foi com a anuência do condomínio, então possa ser que o condomínio também responda por isso. Perfeito. Né? Ter cuidado com isso. Exato. E temos aqui também moradores destituem síndica de condomínio em Araçatuba, São Paulo, por gestão insatisfatória. A gente hoje vai tocar um pouco nesse assunto, né? Como é que se destitui um síndico, uma síndica? Por que destituir? Tem que ter motivo, não tem? Então, eu creio que os nossos especialistas hoje vão dar uma aula aqui, um show, falando realmente se tem que ter motivo e qual motivo. É só porque eu não gosto do síndico, eu posso destituir? Aqui o motivo foi bem claro, né? Um dívida superior a R$100 mil. Nesse caso, né? Mas aí vem a questão, né? Está laudado, foi feita uma perícia, foi feita uma auditoria, ou realmente, às vezes tem muito, né, Carlos? Questão política em condomínio, né? Em condomínio. E aqui uma outra notícia que realmente abalou, eu acho que a nível nacional, todos nós que trabalhamos no segmento, principalmente porque foi feito vídeo, tem imagens desse ocorrido, né? Que foi um subsíndico de um condomínio que foi morto a tiros em Campos, né? O subsíndico Vinícius da Silva era voluntário, Carlos, nem remunerado era. Perfeito. Era um condômino, era morador, voluntário de um condomínio, não exercia função remunerada e ele prestava esse serviço, né? Foi morto após uma discussão com um condômino. A vítima, segundo os moradores, presenciou o crime, trabalhava como subsíndico voluntário. Além da função que exercia, Vinícius também era dono de uma loja de consertos celulares, onde trabalhava ao lado da esposa. O morador, né, que presenciou o crime, lamentou a morte. Uma crueldade, Vinícius era subsíndico, não era remunerado, e chama muita atenção.
Não porque não era remunerado, mas porque era voluntário, queria a melhora do condomínio onde mora, né? Perfeito. Então tinha toda uma dedicação que às vezes você chega do trabalho, tanto o síndico como o subsíndico, ainda vai dar atenção aos condôminos, vai ver os problemas do condomínio. É um trabalho invisível, né? Verdade. Também vamos falar sobre esse tópico, né? Os nossos especialistas, eu acho que a gente precisa de um programa como esse para a gente... Que medidas judiciais, o que a gente pode... O que o síndico, tanto morador como profissional, ele tem a favor dele, né? Ou não tem nada. Então a gente vai discutir isso hoje. É com você, Carlos. Perfeito, Pedro Erlon. Você está assistindo o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. A honra da sua presença nos assistindo é realmente nossa. E para discutirmos o tema síndicos sob pressão, como lidar com conflitos, ameaças de difamação, como você vê nas notícias que nós temos aí, várias notícias nesse sentido. Estamos recebendo hoje, como já falamos, já em nossos estúdios, 2 especialistas em direito condominial. Quem são esses especialistas? Seja o doutor Arthur Carneiro Monteiro, advogado, especializado em direito condominial e imobiliário, com atuação na área desde 2016. Ele é membro da Comissão de Direito Condominial do OAB Alagoas e possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. O advogado Arthur Monteiro, também tem experiência com mediação de conflitos, o que o torna um nome fundamental para discutirmos as disputas internas nos condomínios. E temos também como convidado o doutor Francisco Vasco, sócio proprietário do escritório Pessoa Vasco, advogado, especialista em direito condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial do OAB Alagoas, professor de pós-graduação em Direito Imobiliário, diretor da Associação Nacional dos Advogados e Condominialistas, professor em curso da OAB Alagoas, palestrante, consultor jurídico, Dr. Francisco Vasco. Portanto, aqui conosco. 2 grandes especialistas para conversarmos com eles a respeito de vários aspectos em relação à pressão sobre síndicos, pressão em condomínio e assim por diante. Eu passo a bola para você, Pedro Erlon. Eu acho que, até para a gente linkar o tema de hoje, né? A gente queria, os nossos ouvintes devem estar aí querendo saber por quê tanto conflito hoje entre síndico e condômino. Sempre foi assim? Tem piorado? Por que existe essa tensão hoje? Né? O síndico ele tem muitas obrigações, são muitas regras, é regimento, é convenção, há novas legislações que tudo imputam ao síndico agora, né? Então, por que esse nível de tensão, eu creio que tem aumentado? Por que isso ocorre? Queria deixar aberto aos nossos convidados. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite, Carlos Conce, Pedro Erlon. É uma honra estar participando aqui. Então, é uma ótima pergunta, justamente porque cada vez mais a gente se depara com notícias onde síndicos são acusados, seja de desvio, seja de apropriação indébita, seja de má gestão, e isso tem se propagado. Tanto não à toa, essas notícias cada vez mais, não só aqui no estado de Alagoas, como no Brasil afora. E aí, como é que a gente tem que lidar com essas situações? Como é que o síndico, seja síndico orgânico ou seja síndico profissional, tem que lidar com essas situações para evitar esse tipo de conflito? Ter cada vez mais aquela boa gestão de transparência, de transparecer aquilo que está fazendo durante seu período de gestão. Não sozinho, mas com o apoio de toda a gestão, seja o conselho consultivo, seja o conselho fiscal, seja o subsíndico, transparecer aquilo que ele está realmente exercendo. E mesmo assim a gente ainda sabe que se depara com aquelas falsas acusações, sejam durante as assembleias, seja em grupos de WhatsApp, e aí acaba situações ocorrendo que a gente não deseja que aconteça, né? Como essas fatídicas notícias que foram pronunciadas primeiramente. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? A gente sabe que se acontecer determinada falsa acusação, aquela pessoa que está propagando essa notícia pode ser responsabilizada. E o síndico ele tem todo o direito de responsabilizar aquele morador, seja síndico ou seja qualquer outra pessoa. Seja por uma questão de calúnia, conforme o artigo 138 do Código Penal, seja com relação à difamação, seja com relação à injúria propriamente dita. E aí é onde a gente realmente, como é que vai lidar com um caso desse? A gente vai ter que realmente tentar conciliar as situações com os moradores. Cada vez mais, não só em assembleia, mas sim nos grupos. Se o grupo do WhatsApp existe, fale o que está acontecendo, divulgue realmente aqueles fatos que está realmente para melhorar o condomínio. Aquelas situações de
benfeitorias que são aprovadas em assembleias, que ali estão realmente realizando aquela situação que foi aprovada e que ali o dinheiro que é dos condôminos está sendo bem investido. Doutor Francisco Vaz, suas impressões iniciais então, a respeito desse tema tão interessante, né, tão em pauta realmente, que trata da pressão sobre os síndicos e os limites jurídicos, das críticas também que tem, enfim, tudo isso que foi passado aqui pelo Pedro Erlon. Olá a todos, obrigado pelo convite primeiramente, ao lado aqui de pessoas queridas, querido professor Carlos Conce, né, de longa data. É isso que o Arthur falou, né, o condomínio hoje, ele não envolve só o direito condominial, e a gente aqui como advogado está aqui para enfrentá-lo, mas toda essa sistemática relacionada aos síndicos, principalmente eles. Já fui síndico por 2 vezes e sei bem como é que funciona, mas a minha gestão não foi nada fora do normal. Síndico morador? Morador. De coração. É pior ainda. De coração. Ser síndico de onde mora não é fácil. Exatamente. E a gente tinha um grupo bacana e dava para gerir bem. Mas a gente, no dia a dia da advocacia, percebemos que existem muitos conflitos e cada vez mais ao ponto de chegar ao resultado morte. Né? E no dia a dia a gente sempre fala, olha, vamos com muita calma, né? A advocacia está aqui para emitir um parecer, né? Que esse momento também é fundamental, você está bem assessorado para saber que tipo de atitude você vai tomar lá na frente. Muitas vezes, uma atitude tomada por um síndico de forma sem um conhecimento adequado, lá na frente vai descambar numa ação judicial contra ele. Né? Outro ponto também importante, isso que o doutor Arthur falou, das falsas acusações. Não é porque existe ali uma aparência de ilegalidade, ilicitude, que você já vai apontar o dedo para alguém. As auditorias estão aí para serem contratadas e serem realizadas. É bom sempre orientar que, se for para processar alguém, que o faça mediante documentos. Você tem um documento de auditoria que de fato seja robusto e traga ali naquele momento elementos de prova que a gente também pode desaguar numa ação judicial, né? Não só na cível. E fora isso, outros elementos, questões do dia a dia, de simples tomadas de decisões, né? Cada vez mais os síndicos precisam estar preparados, questões de engenharia condominial, questão ambiental também, hoje se propaga demais esse tema. O que aconteceu agora, né? Um síndico tomou uma atitude dele, eu acho que ele não ligou para o jurídico, né? Eu posso utilizar os colaboradores do condomínio para fazer uma reforma aqui, Então, depois que acontece, né? Que aí o caso, o produto foi o óbito, né? De uma criança, aí sim, o problema é muito grande. E aí o jurídico vai conseguir reverter? Não tem como, né? E no caso desse, o jurídico, ele até tem que se afastar do síndico, porque ele é o jurídico do condomínio. Perfeito. Né? Ao contrário do que alguns até imaginam, que seja o jurídico do síndico, mas nesse momento o síndico ele tem até, por uma recomendação, contratar um advogado dele. Perfeito. Né? Porque o jurídico do condomínio tem lado, e é o lado da coletividade. Perfeito, né? CNPJ. Então, basicamente muito é isso. bem observado, porque realmente você foi contratado pelo condomínio, pelo Exato. CNPJ, né? Não foi pelo síndico, né? Tem aquelas questões, né, Pedro, também de grupos organizados para pressionar o síndico. Acontece. Já teve alguma experiência nesse sentido? No seu condomínio, não. Em off, o senhor falou muito bem, disse que o conselho ajudava. Isso. Mas a gente tem visto muito isso. Agora tem síndico que gosta, né? Da brincadeira. Sim. Porque eu sempre digo, olha, grupo de WhatsApp com síndico e gestão é grupo informativo. Perfeito. Você cria o grupo, fecha o grupo e faz as comunicações. Então você aconselha que o síndico nem participe de grupos? Com grupo de morador aberto, não. Não recomendo, e ainda digo que não é para incluir o advogado também. Perfeito. Né? O advogado trata com a gestão. Sim. E a gestão que trata com os moradores. Se o condomínio quiser ter um grupo maior, ele está livre a criar um grupo com os demais moradores e até tratar das mesmas matérias no grupo. Mas eu acredito que o síndico inserido no contexto de grupo do WhatsApp, principalmente em condomínios gigantes, não leva a lugar nenhum. Porque cada um fala uma coisa, cada um tem uma solução. Só que no fim das contas, quem tem que resolver é o síndico. Perfeito. E você, doutor Arthur, participa de algum grupo também? Eu gostei disso que o doutor Francisco falou, porque realmente é um ponto que a gente se depara. Acredito que o doutor já deva ter sido incluído em vários outros grupos, e eu também fui incluído. Né? E que Principalmente eu acho grupo de conselhos, né? Isso. O ideal, tudo bem, que a gente esteja num grupo de gestão, mas não no grupo em si dos condôminos em si, né? Acaba mesclando algumas situações que, claro, a gente está ali para orientar,
dar os nossos parecer e fazer o nosso trabalho jurídico em prol da coletividade, né? E não realmente em prol de A ou B, C. E pegando o gancho aqui desse caso específico, por exemplo, do parquinho, né? Eu já vi até síndicos contratando engenheiros, mas um engenheiro para o condomínio, um engenheiro para assessorar o condomínio em determinadas situações. É raro acontecer. É raro acontecer. Mas eu acho correto. É raro, porque querendo ou não é um custo a mais para o condomínio. O condomínio já tem aquele custo, às vezes com um administrador, um jurídico, e às vezes pagar mensalmente um engenheiro é um custo a mais. Porém, talvez evitasse esse problema, de repente, porque isso é importante ter um profissional técnico para, antes de dar a sua avaliação, informar, olha, não, contrata a empresa X, Y, para fazer esse tipo de serviço. Até para análise do contrato, né? Porque o síndico hoje ele é responsável por contratar tudo. E sem ter o devido conhecimento de tudo, né? Não tem como ter. Então, uma empresa especializada ali, eu sei que o jurídico hoje, ele faz às vezes de analisar todos os contratos, né? Mas é aquilo, o senhor também não vai entender de engenharia, não vai entender de seguro, né? E vem perguntas sobre, né? Um engenheiro eu acho que seria fundamental, mas é como você disse, é uma economia, né? Que o caso aqui que relatamos, né? O síndico fala, né? Que não, já tinha os próprios funcionários, então foi querer fazer o quê? Uma economia para o condomínio. Só que quando a gente tem o produto que é um sinistro, né? Algo agravado nesse sentido, ninguém quer saber mais da economia. Exato. Às vezes há medidas impopulares, né, que o síndico pode tomar até para o bem do condomínio, mas impopular. E aí, muitas vezes, por isso, a perseguição pode estar presente, pode ter muita pressão aí. Que mecanismos jurídicos podem ser usados para garantir a proteção do síndico contra ataques injustificados? Olha, esse ponto foi bem interessante, porque, de fato, muitas vezes nós somos procurados para destituir síndicos, destituir outros membros do conselho, o que seja, e a gente acaba ouvindo um lado só da história. E quando a gente passa a escutar o outro lado, as outras pessoas, a gente vê que não é bem aquele cenário que se desenhou, né? E as pessoas tendem a levar isso muito para o coração. Ter mecanismos existem, né, para o síndico se precaver. Recentemente, no ano de 2022, salvo engano, foi aprovado o crime de stalking, que é um crime que ele está relacionado a perseguições. E não é só uma perseguição física, pode ser e-mails, mensagens, qualquer tipo de abordagem. E aí só o fato do síndico informar que existe essa lei já dá uma recuada na pessoa que está ali causando aquele... E é muito novo esse assunto ainda, pouco divulgado. Muito pouco divulgado. É um tema interessante, Carlos. Exato. O Fantástico fez uma reportagem interessante a respeito, né? Foi quando eu também tomei conhecimento, porque é pouco divulgado mesmo. A partir da reportagem fantástica que a gente tomou. E aí, em paralelo, você pode fazer o boletim de ocorrência, pode relatar aos demais membros da gestão. Numa assembleia, você pode deixar isso claro, porque é a sua vida que está sendo colocada em risco. Perfeito. Pois bem, quando o papo é bom, né, Pedro Erlon? O tempo passa rápido. Muito bom mesmo, muito bom. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Vamos ao repórter CBN, voltamos já já.